Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria estar com vocês de novo, mas eu já vou começar desanimando vocês, alguns de vocês pelo menos. Porque o que eu vou falar hoje está ligado com o que eu disse ontem, mas interessa a alguns e mais ou menos outros. E outros não querem saber de nada, mas eu vou falar mesmo assim. Ontem nós falamos, para quem não esteve presente, vale a recordação, ou pelo menos a introdução. E para quem esteve presente, imagina que você está assistindo uma série, e esse é o capítulo passado, para você lembrar o que vem a seguir. Então, seguinte, ontem nós começamos com uma exposição no capítulo 2 de Daniel, com o intuito de mostrar que Daniel é um exemplo daquilo que Deus faz com o seu povo. Deus não faz o seu povo ter oportunidades de dar testemunho, ele faz o seu povo testemunha, necessariamente. Eu disse isso. Atos capítulo 1, verso 8 fala, e sereis minhas testemunhas. E eu disse que nós somos colocados em contexto público para que o nosso testemunho seja sonoro, seja ouvido e Deus seja conhecido. Isso significa que sempre redunda em boa receptividade? Não. Lembra que a nossa história de Daniel 2 termina com o Nabucodonosor exaltando mais Daniel do que o Deus de Daniel. Que acontece muitas vezes quando a gente evangeliza alguém. Mas a verdade é que o Deus de Daniel foi apresentado. Você lembra como é que Daniel se apresentou ao rei e falou assim, rei, eu não estou aqui porque eu sou mais especial que ninguém. Lembra que ele disse assim no capítulo 2, eu estou aqui porque Deus quer falar contigo. Porque o Senhor que revela mistérios quer te mostrar algumas coisas. Então, a palavra inicial de ontem foi mostrar que Deus nos faz testemunhas, essa é a nossa identidade. Se você tem a salvação em Cristo, você é testemunha de Cristo. Quer você esteja ciente ou não, você carrega o nome dele, então por onde você passa, você dá testemunho. Às vezes é bom, às vezes nem tanto, mas você dá testemunho. Você testemunha alguma coisa, você evidencia alguma coisa acerca da obra do Espírito. Bem, eu disse isso para que nós entendêssemos então o resto dos nossos estudos aqui, das palestras na conferência, que é como é que nós devemos ser testemunhas fiéis. Como é que nós devemos nos portar na esfera pública, testemunhando acerca das verdades de Deus, não é? Então, ontem eu falei sobre testemunho nessa palestra de abertura e eu dei um exemplo após o intervalo, quando eu discorri sobre a postura do cristão na academia, na esfera científica, né? No âmbito da ciência. Hoje eu vou falar de política. E política é um assunto que alguns se interessam e outros não. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero dizer uma coisa. Eu estava conversando isso com o pastor Irã, que nos trouxe aqui nessa noite. Eu falei assim para ele, Irã, às vezes a gente tem a impressão de que quando a gente está conversando com uma pessoa descrente, e aí a gente está batendo um papo lá sobre política e tal, a gente fica pedindo a Deus aquela oportunidade para entrar a palavra Deus, ou Jesus, para você falar, agora eu vou começar a evangelizar esse cara. Né? Então, olha a nossa cabeça, presta atenção em como a gente raciocina. A gente está conversando numa boa, de repente esporte, às vezes entra a questão de política. Você está conversando, né, porque essa Lava Jato, né, realmente, né, cara, essa Lava Jato é um negócio impressionante. E aí tá, e papo vai, papo vem, aí de repente você coloca lá, então, graças a Deus que... Aí ele fala, Deus, aí você fala, então, Deus, aí você, ai Senhor, agora é a oportunidade. E na sua cabeça, presta atenção agora, porque a lição é a seguinte, na sua cabeça agora é que vai começar o testemunho. É isso que eu pretendo mudar hoje à noite. O testemunho tinha que ter começado antes, quando você estava falando de política. Porque quando você está falando de política, se você não exala uma maneira diferente de enxergar esse assunto, então a sua fé não afetou todas as áreas da sua vida. Se quando você estava falando de esporte, ou de política, ou qualquer outra coisa, não havia qualquer diferença entre a sua fala e qualquer outra pessoa que não teme a Cristo, então não está bom. Mas a gente foi treinado a pensar assim. Você fica pedindo a Deus uma oportunidade para falar Jesus no meio ali, né? Lembra, atenção, que não fique confuso o que eu estou explicando. Eu não estou dizendo que a gente não deva chegar na mensagem de salvação. Esse é o nosso desejo sempre quando a gente está conversando com descrentes, sem dúvida. Mas o testemunho não começa só quando você chega na mensagem de salvação.
Eu quero que você entenda que o testemunho começa antes, deveria começar antes. Por isso que a maneira como nós tratamos de qualquer assunto na nossa vida precisa expressar o impacto que a nossa fé teve em nós. E hoje o meu desejo então é falar de política para que a gente aprenda a conversar sobre algumas coisas a partir de um referencial cristão. Eu não vou falar de partido, eu não vou falar de candidatos, eu não vou falar de nomes específicos de pessoas. Eu vou falar de princípios que a Escritura pode nos ensinar e que a história do cristianismo, mais especificamente a história da teologia reformada, nos ensina sobre isso. Porque eu acho que existem bons princípios para nós aprendermos, para que o nosso testemunho em qualquer área comece antes de chegar a palavrinha Jesus. Quando você começar a falar de Jesus, ou antes de você começar a falar de Jesus, ele fala assim, engraçado, mas por que você pensa assim? Você vai lá, então deixa eu te explicar. Porque o testemunho já começou no começo da conversa, quando você estava falando de política. E ele percebeu que você não fala o que todo mundo fala. Por isso eu quero convocar vocês a orar junto comigo agora, para que a gente peça a Deus para nos ensinar a começar a testemunhar antes. Antes. E na hora que a gente tiver a oportunidade, nós vamos apresentar a história mais linda e a mensagem mais preciosa para nós, que é a mensagem salvadora de Jesus. Esse é o nosso objetivo final. Mas a gente precisa começar o testemunho antes. Então nós vamos pedir a Deus que nos ajude a aprender a fazer isso. Vamos orar. Pai do céu, estamos aqui para aprendermos mais da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a testemunhar em todo o tempo, a dar testemunho. Se nós somos, por natureza, testemunhas, porque o Senhor operou em nós, nós queremos que cada conversa nossa, cada momento com os nossos amigos, cada bate-papo no trabalho, demonstre que nós pensamos a partir de um referencial cristão. Que nós olhamos para a vida com uma perspectiva da Tua palavra. Então ensina-nos a testemunhar em todo o tempo, não só quando a conversa religiosa começa. Ensina-nos a dar testemunho em cada área na qual nós opinamos. Pedimos isso porque nós entendemos que é assim que o Seu nome se fará conhecido mais e mais, e nós renderemos glórias ao Senhor diante dos homens. Esse é o nosso papel. Fomos chamados para isso e queremos ser testemunhas fiéis. Então ajuda-nos e ensina-nos nesta noite. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Bem, igreja parece ser um lugar onde quase não se discute política, ou pelo menos não profundamente, não é? A gente ouve falar muita coisa, às vezes, pouco antes de alguma eleição presidencial ou municipal, às vezes até alguém diga assim, lembre da sua responsabilidade de votar, tenha consciência, cumpra o seu dever. É possível que alguém diga isso, algumas pessoas se interessam, não estou dizendo que ninguém converse sobre isso. O que eu estou falando é que igreja, normalmente, não é o lugar onde você ouve bastante, ou pelo menos alguma coisa sobre política. Isso não significa que não haja cristãos que não se preocupem com isso, com o debate político. Só que, normalmente, quando surge qualquer conversa de âmbito sociopolítico, normalmente a gente tem dois grupos bem polarizados. Então escute para ver se você ou algum conhecido seu se encaixa nesses dois grupos. Eu vou chamá-los de pietistas e progressistas. Deixa eu explicar. O primeiro grupo dos pietistas são aqueles que pecam por julgarem que Deus e a Bíblia têm muito a ver com vida pessoal, com serviço na igreja, mas não tem quase nada a ver com vida pública. Então assim, se ele pensa assim em Jesus, em salvação, aí ele fala assim, servir na igreja, cantar no louvor, né? Falar de Jesus, o que é ótimo, porque de fato a Escritura fala dessas coisas. Mas parece que não tem nada a ver com a vida pública, com o fato de nós termos contato com muitas pessoas fora do ambiente de igreja. Os pietistas são aqueles que quando pensam em cristianismo, eles normalmente se alienam de debates públicos e da política do país. Às vezes eles são tão céticos quanto à utilidade dessas discussões, que eles preferem nem se envolver. Normalmente o pietista que ele fala assim, não, política é coisa assim, muito terrena.
Então ele já não gosta. Para ele, assim, uma boa palestra. O pastor Heber, na sexta-feira lá da conferência, deu dó, viu? Porque bonito é quando a gente fala assim do amor a Deus. Mas quando eu falo de política, cara, é uma tristeza. Porque para o pietista, se eu falo de evangelização, se eu faço um apelo, então eu estou sendo cristão. Se eu falo de política, eu estou sendo um professor, entendeu? Então, professor, eu vou na universidade. Porque a gente não está habituado a pensar nessas coisas a partir de um referencial cristão. Então o pietista é aquele que ele está destreinado em integrar a fé a diversas áreas da vida. Se ele fala de política, ele conversa como qualquer outro, de forma secularizada. Porque ele nunca foi treinado a integrar a fé a esse tipo de discussão. Normalmente essas coisas são tão separadas que ou ele despreza, ou quando ele conversa ele é igual a qualquer um. Esse é o pietista. E não existem poucos, hein? São muitos pietistas no nosso meio. Mas tem aquele segundo grupo. Esse grupo aqui é empolgado. Os progressistas estão noutra pegada. Os progressistas são aqueles assim, apaixonados pela discussão política. Você fala assim, pastor, gostei da sua palestra na sexta-feira. Foi excelente, importante, porque o cristão tem que conversar essas coisas mesmo. Aí ele está lá empolgado. Ele está tentando mostrar que o crente deve se envolver nisso. Às vezes ele não é nem especializado em política, mas ele comete um erro, atenção. Ele normalmente identifica alguma ideologia sociopolítica com o Evangelho de Cristo. Ele pega alguma tendência sociopolítica e ele fala assim, pois é isso que Jesus queria que a gente fizesse, está vendo? Então ele faz uma equiparação muito simplista, identificando certas atitudes, certos projetos, certas tendências com o Evangelho de Cristo. Muitas vezes o progressista é aquele ativista, é o cara que está pronto a se envolver, arregaça as mangas, vai para a rua. Esse cara é empolgado. Esse é o ativista, esse é aquele assim que quer fazer alguma coisa, extremamente otimista quanto ao papel de cada cidadão. Se você fizer a sua parte, o Brasil pode ser melhor. Cara empolgado. O pietista fala, não, isso aqui vai tudo explodir, cara, vai queimar tudo. Você já viu assim que ele é para baixo. Jesus tem que voltar. Esse aqui não, ele fala assim, cara, se você levantar a bandeira e fizer a sua parte, Deus vai fazer maravilhas nesse país. Aí o pietista fala assim, que nada, viu? Isso aqui vai tudo pegar fogo, esse Brasil não tem jeito, viu? Só Jesus na causa. Né? Esse é o pietista, assim, ele... Agora o progressista não, o progressista é intenso. Ele é intenso, ele quer realmente ver as pessoas arregaçarem as mangas. Né? Ainda que ele seja engajado no debate público, ele comete um erro. Ele mistura ideologias políticas com linguagem religiosa. E aí, nesse sentido, ele acaba separando a fé da discussão política, porque ele identifica algumas tendências políticas com o que ele crê. O evangelho se torna pobre, porque ele é semelhante a algumas propostas de gente descrente. Esse é o erro de alguns que têm se envolvido de forma apaixonada, mas sem discernimento. Portanto, o que eu quero nessa noite propor? Que a gente pense em falar desse assunto, como disse Wayne Grudem num livro dele sobre política, ele falou, nós temos que pensar numa influência cristã significativa. Nós temos que pensar numa influência cristã significativa, mas sem cair em extremos, sem cair nesses erros. Wayne Grudem apresenta nesse livro sobre política 5 tendências negativas em que cristãos do passado e do presente apresentam em relação à política. Então, olha só que interessante. A primeira, eu vou elencar 5. Ele fala que algumas pessoas acham que deve utilizar o governo para compelir outros a serem crentes, forçar outros a serem crentes, colocá-los numa situação em que isso é lei. Essa seria uma atitude teocrata. E ela poucas pessoas pensam assim, mas sempre tem um doido para alguma coisa, né? Uma segunda maneira errônea é você se silenciar quanto à fé no âmbito da política. Você entender que fé e política não se misturam. Essa é uma atitude separatista. E ele diz, também é negativa. Uma terceira atitude é aquela que tenta se retirar do governo, como se toda a prática política fosse má. Essa é uma atitude... A segunda, perdão, é uma atitude dicotômica. Essa terceira eu estou chamando de atitude separatista. Então a segunda dicotomiza, a terceira se separa, porque toda a política é má. Uma quarta maneira
do cristão se relacionar é entender que ele tem que evangelizar. Ele tem que simplesmente evangelizar, não fazer política. Essa é uma atitude espiritual, o Gruden fala, mas que não é boa, porque não entende que as coisas importantes para o cristão discutir no âmbito sociopolítico. E por último, tem aqueles que confiam no governo para salvar o ser humano dos seus principais dilemas. É uma atitude soteriológica. Soteriológica significa de salvação. Ele enxerga que o governo pode redimir o ser humano de todos os seus problemas. Então ele apresenta essas 5 para dizer, elas não combinam com a palavra, são posições equivocadas. No entanto, ele está falando delas porque ele acredita que a gente precisa pensar nesse assunto. Não é porque existam essas atitudes equivocadas que a gente não deva pensar. Inclusive, o cristianismo tem um histórico de envolvimento sociopolítico importante. Isto é, em decorrência da sua fé, cristãos contribuíram com das mais variadas maneiras. Por exemplo, o cristianismo teve por detrás de movimentos que promoveram direitos humanos, que promoveram liberdade religiosa, que promoveram a igualdade dos homens perante a lei, que promoveram separação entre igreja e Estado, que promoveram a importância da educação, além de outras coisas. Tem várias histórias bonitas de como missionários contestaram males sociais. Por exemplo, na igreja primitiva, a gente sabe que os imperadores, Constantino é um exemplo disso, pararam com as lutas entre gladiadores por causa dos cristãos. Aquelas lutas que geravam morte entre os lutadores. Também o infanticídio, a poligamia. Tem uma história linda do missionário William Carey, missionário batista reformado do final do século XVIII, início do XIX, foi para a Índia, trabalhou vários anos. Uma das coisas que ele percebeu é que na cultura indiana tinha uma prática de queimar as viúvas junto com o marido. Quando o marido morria, elas eram queimadas como uma forma nobre dela ir junto com o seu cônjuge. Só que Carey viu nisso um absurdo. Olha o que Carey fez, olha que genial. Como ele era um homem excelente em idiomas, ele aprendia muitos idiomas com facilidade. Ele sabia os idiomas dos livros sagrados hindus. Ele foi ler os livros sagrados todos para descobrir que não havia nenhuma base religiosa para aquele tipo de prática. Então, ele foi um homem que contribuiu para o rompimento dessa prática social estranhíssima, horrenda, de queimar mulheres quando seu marido morria. Então, esses são exemplos, apenas exemplos de como o cristianismo ao longo da história tem lutado para impactar certas áreas na sociedade e promover um bem-estar, mesmo que as pessoas não conheçam a Cristo. Porque o cristão deve sim exercer uma influência onde ele está. Mas é claro que nós temos dificuldade com isso. Se o Gruden escreve esse livro para evangélicos, e se eu falei que existem os pietistas e os progressistas, é porque não tem jeito. Nós não entendemos esse assunto muito bem. Pelo menos não a maioria de nós. Eu não estou dizendo que ninguém entende. Mas a maioria de nós tem dificuldade. Não olha para esse assunto com bons olhos. Por várias razões. Existem várias tendências. Uma delas eu já falei ontem. A ideia da gente separar a vida privada da vida pública. A vida privada a gente sabe muito bem, a gente ouve bastante sermão sobre a vida privada, mas a gente não sabe muito bem em que redunda, né, quando a gente está na esfera pública. Um outro problema é que às vezes a gente perde de vista o seguinte, de que política não é uma coisa criada pelos homens. Em teologia reformada a gente fala que faz parte da ordem criacional. O que é isso? De quando Deus fez o homem, quando Ele criou o homem, quando Ele criou todas as coisas, Ele deixou embutido certas áreas em que o ser humano se desenvolveria. Por exemplo, logo no capítulo 4 de Gênesis, a gente vê a descendência de Caim produzindo música. Então, a habilidade artística já estava brotando logo no começo da humanidade. Cuidando de pecuária, então, né, a agropecuária que nutriu a economia de tantos países ao longo dos séculos, já brota no comecinho da história da humanidade. Aqueles que mexiam com metais para produzir cobre e fazer ligas e tal. Então, quer dizer, já havia uma espécie de metalurgia, por assim dizer, logo no comecinho. O que isso mostra? Que diferentes áreas já estão como que embutidas na criação e o ser humano simplesmente desenvolve a potencialidade que Deus colocou. E essa é uma das coisas que
a nossa teologia, a teologia reformada que eu estou tentando compartilhar com vocês aqui, ensina de que política não é uma coisa do diabo. É claro que o pecado faz com que a gente faça mau uso de várias coisas, e política é uma delas. Mas política em si mesmo não é pecaminosa. Mas essa é uma tendência, a gente tem a impressão de que política é tão ruim que parece que vai contaminar as pessoas de boa índole. Eu costumo dizer que a gente tem uma visão equivocada das coisas quando a gente acha que certas áreas são piores do que outras, como se umas fossem cheias de pecado a ponto de serem impossíveis da gente conviver e outras quase não tivessem pecado. Uma ilustração que eu dou frequentemente é se sei lá, algum filho de amigo seu, vocês que são mais velhos, ou vocês que são jovens, algum adolescente chegasse para você e falasse assim, então, estou para prestar vestibular, meu desejo é fazer teatro. Você ia dizer assim, teatro? Tá falando sério? É assim, é para ganhar dinheiro? Assim, é para viver? Ou é só um hobby, assim? Você tem até dificuldade. Mas se ele falar assim, não, vou fazer engenharia. Engenharia! Porque a gente tem a impressão de que certas profissões são do mal, outras são do bem, entendeu? O crente pode ter. Mas eu vou dar um outro exemplo mais difícil. Se uma moça chegasse e dissesse assim, então, eu quero ser enfermeira. Você fala, que lindo, vai ajudar pessoas, cuidar, né, do físico deles, maravilha. Mas se falasse assim, quero ser uma dramaturga, né, alguma coisa assim, a gente olharia negativamente, como se enfermagem fosse do bem e dramaturgia fosse do mal, né? Ou se não, se alguém chegasse e falasse assim, eu quero ser uma professora, vou fazer pedagogia, falasse, olha que beleza. Como se pedagogia não fosse influenciada por várias tendências humanistas contrárias à palavra de Deus. Então, o que eu estou dizendo a vocês é o seguinte, não é que não existam áreas em que a gente enxerga muito pecado. Não é que não exista, claro que existe. Mas se a gente crê que pecado afetou toda a prática do ser humano, então tudo é manchado por pecado. Não existe profissão de crente e profissão que crente não pode ter. Contanto que ela seja legítima, isto é, contanto que ela produza algum serviço à sociedade, não é verdade que ela é tão manchada pelo pecado que é impossível de alguém exercê-la. Mas a gente tem esse conceito, e política é uma dessas que é ruim. Se você fala, quer ver, se eu falasse assim para você, então, nós temos que testemunhar do Senhor quando nós fazemos ciência. Vários jovens vão dizer, porque assim é bonito explorar a natureza. Mas se eu falar, nós temos que testemunhar do Senhor à medida que se envolve com política. Vocês já vão dizer, como assim? Porque não é tão óbvio. Tem certas áreas em que é mais óbvio. Se eu falo assim, então, você que estuda biologia, você está estudando as belezas do mundo microscópico criado por Deus. Fala assim, olha que beleza. Né? Se você estuda física, você está entendendo as leis que o Senhor colocou e que sustentam a ordem das coisas, do funcionamento das coisas. Poxa, é verdade, Mas então, se você vai fazer política, fala, pastor, o que política tem a ver com isso? A impressão que dá é que política é irredimível, que é ruim. Então, o que eu quero falar é o seguinte, do resto do nosso tempo hoje à noite, eu quero fazer 3 coisas com vocês. Eu quero mostrar que nós precisamos combater essa atitude negativa que alguns têm, não só do lado dos pietistas, aqueles que não querem nada a ver com política, quando falam sobre política, falam como se fossem secularizados. Mas também sem demonstrar aquela empolgação dos progressistas que acham que vai resolver tudo. Né? E terem, às vezes, uma paixão sem freio, sem medida. Eu quero mostrar como a herança reformada, ela contribuiu muitíssimo para o pensamento político. Então eu quero mostrar como a gente não precisa se separar, a gente não precisa se alienar, não é? Eu quero mostrar como essa herança mostra como política faz parte dessa esfera criacional que eu falei, portanto ela é boa, ela não é neutra, porque se eu falo assim, ela não é má, aí você diz, tá bom pastor, ela é cinza sim. Não, não é cinza, ela é boa. É que tudo aquilo que o ser humano pecador coloca a mão, se torna pecaminoso. Mas tudo que o Senhor fez, todas as potencialidades que o Senhor nos deu, são boas. A habilidade para gerir pessoas é uma coisa boa, mas ela pode ser feita de maneira negativa. Instituir leis para o bem-estar do ser humano é uma coisa boa, mas que pode ser usada de maneira muito interesseira. E assim por diante.
Então eu quero mostrar como a tradição reformada enxerga isso de maneira boa e como ela entende que nós devemos submeter nossos esforços ao senhorio de Cristo. Não só evangelizar, mas de fato ter participação política. Então, eu vou fazer 3 coisas aqui. A primeira delas é a que eu vou pedir mais atenção sua. Essa você vai ter que aguentar, assim, que o pastor Heber vai ficar meio chato. A gente vai fazer uma pequena aula de história, um panorama super rápido sobre alguns personagens e o que eles nos ensinam ao longo da história sobre postura política. Depois a gente vai entrar numa área que eu espero seja mais interessante. Eu quero fazer algumas aplicações ao cenário brasileiro. Ok, o que é isso? O que a gente aprende sobre a postura que a gente tem que ter no cenário brasileiro? E por último, a gente vai fechar com uma história bíblica que amarra algumas dessas lições que a gente vai aprender ao longo da noite, tá? Então, 3 partes: história, algumas aplicações ao cenário brasileiro e, por último, uma história bíblica que vai fechar isso. Então, nós vamos fazer a primeira parte. É possível que eu entre na segunda e eu pare no intervalo e aí a gente volta para terminar a segunda parte e fazer a terceira, ok? Vamos lá. Então, vamos começar aprendendo com a herança calvinista ou reformada. Quem conhece da área de política já ouviu falar de Quentin Skinner. Quentin Skinner escreveu um livro importante sobre os fundamentos do pensamento político moderno. E curiosamente, embora ele retrate lá pensamentos de reformadores, como Lutero, Calvino e tal, ele diz que políticos calvinistas nunca trouxeram nada de calvinista na sua política. Em outras palavras, não existe uma teoria política calvinista, dando uma ideia de que eles fizeram política como qualquer outra pessoa. Os estudiosos da herança reformada têm dito o contrário, têm mostrado como existem várias riquezas, várias pérolas que a tradição reformada proporcionou. Então eu quero dar alguns exemplos dessas pérolas, tá? A gente vai falar de alguns personagens, começando lá atrás com João Calvino no século XVI, vamos passar para o século XVII e depois no século XIX e XX, alguns personagens bem brevemente. Então, deixa eu começar falando de João Calvino. Calvino, ele entendia governo de uma maneira muito mais positiva do que nós estamos acostumados a trabalhar. Por quê? Para Calvino, ele é alguém que é herdeiro daquela ideia de que vocação não é só para o ministério, mas é para todo tipo de trabalho. Isso foi um conceito muito desenvolvido na reforma. Então ele entendia que fazer parte do magistrado, isto é, ser um político, era aquilo que trazia mais alta honra a um ser humano. Imagina se a gente tivesse ouvido uma palestra de Calvino e ele dissesse assim: então, a profissão mais honrosa que existe é ser um magistrado. Aí você fala: hã? Mas ele entendia que era. Ele achava que essa era uma vocação nobre. Além disso, ele mostrou maior simpatia, quando ele falava de formas de governo, ele mostrou maior simpatia por aquilo que ele chama de aristocracia moderada pela democracia. Em outras palavras, é o que nós chamamos hoje de república, mais ou menos o que a gente chama de república. E por quê? Veja só, Calvino já está entendendo algumas coisas. Ele faz parte de um contexto em que existem monarcas ainda, existem príncipes, existem reis, mas ele sabe que um governo em que existam diferentes instâncias é melhor, porque o ser humano funciona como freio de outro ser humano. Ele sabia disso. Ele sabia que era muito comum, se o poder fosse todo na mão de uma pessoa só, era bem provável que haveria totalitarismo, que haveria aquele espírito déspota, haveria aquele controle mau e para favorecimento próprio. Então ele entende que a melhor maneira de você conter defeitos, conter vícios, é quando mais pessoas estão em governo. Então, mesmo 500 anos atrás, quando república ainda não era uma coisa comum na Europa, ele já entendia que um sistema de governo assim era mais saudável. Calvino falava sobre uma coisa muito interessante que tem a ver com a estrutura da cidade de Genebra, onde ele trabalhou. Ele entendia diferentes governos, porque a própria cidade de Genebra tinha diferentes conselhos, tinha o chamado Pequeno Conselho, Conselho dos 60, Conselho dos 200, eram diferentes instâncias, por assim dizer, como se fosse a Câmara e Senado, alguma coisa assim na esfera federal brasileira. Mas o fato de terem diferentes instâncias só mostra que Calvino estava vendo isso positivamente, ele estava vendo isso acontecer na cidade de Genebra. Uma outra coisa interessante é que ele falava assim: olha, nós devemos tomar muito cuidado quando nós não gostamos daquilo que um governante está fazendo, porque Deus não nos autoriza a nos rebelarmos contra eles por discordar da medida política deles.
Mas existe uma maneira que ele julga ser bíblica, que ele acha que é lícita. Se houver necessidade de tirar alguém de posição de governo, como é que deveria ser feito? Calvino diz assim, deveria ser feito por governos menores. Olha só a mentalidade dele. Para ele, seria mais saudável que ao invés do povo assumisse um poder seu e usurpasse poder, que ele fosse inteligente em usurpar quem está em poder, mas ainda que em esfera menor, porque é uma autoridade que está checando outra autoridade, que está contestando outra autoridade. Então, para ele, isso era mais saudável. Ele também entendia que essas estruturas mais democráticas eram necessárias de serem promovidas. Por quê? Porque para ele as instituições, elas não deviam ser arranjadas de forma hierárquica até Deus. Essa é uma coisa legal que Calvino começa, e a tradição reformada vai falar mais ainda. É o seguinte, para Calvino não é assim, ó, não é que bairro está debaixo de escola, que está debaixo de Estado. Não é uma hierarquia. Ele entendia que as funções eram diferentes. Né? Se tem uma escola, se tem um Estado, se tem a igreja, elas não funcionam em hierarquia. Por exemplo, na Idade Média, a igreja romana funcionava como órgão maior, que chancelava tudo mais. Então, o que um colonizador, por exemplo, se um rei português queria vir fazer exploração no Brasil, ele tinha que vir com a chancela, com a bênção do Papa, a gente diria assim, não é? Ele tinha que vir com o selo da igreja. Então é como se a igreja funcionasse de forma hierárquica acima do Estado. A reforma disse, não é assim que funciona. Igreja, Estado, escola, qualquer outra coisa, precisam ter funções diferentes na sociedade. Portanto, ao invés de ser uma estrutura hierárquica assim, ela funcionava mais lateralmente, cada um cumprindo sua função. Um sucessor de Calvino, Teodoro Beza, menos conhecido, mas muito importante teólogo, foi um passo além de Calvino. Ele presenciou um dos massacres mais tristes de cristãos protestantes, o chamado Massacre da Noite de São Bartolomeu. Em 1572, vários protestantes franceses, chamados de huguenotes, morreram numa noite de perseguição. Vários, milhares deles. E isso foi uma cena muito triste, que Calvino não presenciou, porque já era falecido, mas que Beza presenciou. Então, em alguns dos seus escritos, ele chega a justificar que em certas situações extremas, é lícito fazermos uma resistência armada ao rei. Se Calvino era um pouco mais pacífico, porque ele não presenciou esse tipo de perseguição ali na sua terra, Beza já viu isso de maneira tão intensa, tão marcante, que ele passa, eu quero que você entenda o progresso, ele passa do é permitido para o é obrigatório. Se alguém perguntasse assim, e o que a gente faz se o governante está perseguindo e matando cristãos? Calvino diria alguma coisa do tipo assim, é lícito nós solicitarmos que as autoridades menores contestem. Beza diria, olha, em situações extremas é lícito oferecer oposição. Essa é uma situação difícil, esse é um assunto difícil de conversar, mas o que ele estava querendo dizer é que quando um rei agia de forma tão cruel, que os cristãos tinham o dever de resistir a isso. Não de guerrear por discordar de medidas políticas, mas de déspotas cruéis que tiravam vidas de outros. Um outro pensador, menos conhecido na teologia, mas muito importante na política, é Johannes Althusius. Althusius foi um teólogo do século XVII, que tem livros dele em português, inclusive, sobre política. Pouca gente conhece, mas ele era um reformado e ele é chamado o pai do federalismo. Isto é, se nós somos a República Federativa do Brasil, em alguma medida, nós temos origem num sistema de governo que foi primeiramente desenhado por um calvinista, chamado Johannes Althusius. Althusius tinha um entendimento de governo muito baseado na ideia do pacto que os homens devem ter com Deus. Então, não subordinados à igreja, como a Idade Média fazia, mas
debaixo do governo de Deus. Uma das coisas que Calvino falou, mas que ele desenvolveu mais, é essa ideia de que instituições sociais não formam uma linha de autoridade, mas sim elas têm uma espécie de funções diferentes, como se fossem todas iguais. Lembra, essa é uma coisa muito bonita da tradição cristã, principalmente que vem da reforma, a tradição reformada, é o sacerdócio universal dos crentes. Um governante não tem que ter um poder hierárquico ou ele ser mais importante socialmente falando do que um professor. Porque um professor promove educação, enquanto um governante promove paz social ou bem-estar social, promovendo justiça no âmbito socioeconômico. Então, essa ideia de que elas funcionam de maneiras diferentes é tirado do conceito de igreja. Na igreja, isso é uma coisa importante que vocês precisam aprender. Na igreja, a gente não devia promover uma diferenciação entre pastor e membro, como se pastor fosse de uma casta espiritual diferenciada. A reforma foi contra isso. Ela entendeu que você não precisava chegar ao sacerdote para pedir perdão a Deus, porque todos têm acesso direto por meio de Jesus Cristo. Esse é o chamado sacerdócio universal dos crentes. E esse sacerdócio faz com que todos os crentes na igreja sejam chamados de santos. Então o que é a igreja? É a comunhão dos santos. Não é uma hierarquia de pessoas, é a comunhão dos santos. Na comunhão dos santos, portanto, esses teólogos estão tirando a ideia de que na sociedade deveria funcionar de maneira parecida. Cada esfera trabalhando com a sua área, antes do que uma hierarquia. Bem, agora movendo um pouquinho adiante na nossa história, indo para o século XIX, eu quero falar de 3 holandeses pouco conhecidos da maioria de vocês. O primeiro deles a gente quase não ouve falar, ele não tem praticamente nada em português, mas ele é uma figura importante. O nome dele era Guilherme, ou Guillaume, Groen van Prinsterer. Esse holandês, de metade do século XIX, fez algumas coisas que hoje são consideradas comuns, e eu já até falei delas ontem, mas que em meados do século XIX eram impressionantes. Por exemplo, ele chamou os programas políticos como sendo inevitavelmente religiosos. Isto é, baseados em cosmovisões ou em valores. O que ele está mostrando é que as ideologias políticas, elas são necessariamente crenças. Elas são baseadas em crenças, então elas têm raiz espiritual, força religiosa. Olha que interessante. Isso permite com que um homem de meados do século XIX diga uma coisa que vai ser desenvolvida mais na frente. Hoje em dia, se você quiser, tem material sobre política mostrando as idolatrias por detrás de vários projetos políticos. Por quê? Porque são projetos com força espiritual, com intenções redentoras. Eles têm linguagem religiosa, né? Para muitas pessoas, esses projetos sociais, eles são redentores dos males dos homens. É uma linguagem religiosa. E esse holandês, chamado Van Prinsterer, já falava isso em meados do século XIX, o que é bastante impressionante. Uma outra coisa que ele dizia é que, na sociedade que ele presenciou, haviam ideologias antitéticas, isto é, que sempre estavam em guerra. Por exemplo, ele falou da Revolução Francesa de 1789, mostrando que ali o pensamento filosófico se tornou antropocêntrico, muito centrado no ser humano, e oposto ou em oposição à soberania de Deus. Então, para os herdeiros da Revolução Francesa, o Estado está livre para ser secular. Para Van Prinsterer, não. O Estado está livre para ser subordinado a Deus, e não à igreja ou qualquer outra instituição, mas não para ser autônomo. É nisso que o Van Prinsterer mostra que existe um conflito. E uma coisa que ele diz que já é bastante significativa, é que nos dias dele, ele percebia que algumas pessoas exageravam os direitos individuais como mais importantes do que a justiça. E olha que interessante, ele está falando isso em meados do século XIX. Não é verdade que hoje a gente ouve tanto sobre direito disso, direito daquilo, direito dessa minoria, direito daquela minoria. Ele já estava percebendo isso lá atrás. Ele já estava notando que algumas coisas estavam sendo exageradas, esse anseio por direitos antes do que por justiça. Bem, o sucessor dele é mais famoso, e eu mencionei ele ontem. Abraham Kuyper foi um discípulo de Van Prinsterer e acabou levando adiante algumas das ideias que o seu mestre, vamos dizer assim, iniciou.
Se você quiser ler um pouco do pensamento de Kuyper de política, isso é fácil acesso. Tem um livro chamado Calvinismo, em que ele fez 6 palestras na Universidade de Princeton, em 1898. E tem uma palestra só sobre política. E lá ele fala algumas coisas muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês de forma sintética. A primeira coisa que ele fala é que, na verdade, a palestra como um todo é o seguinte: é falar da soberania de Deus sobre todo o mundo, todo o cosmos, e que ela produz supremacias derivadas. Escuta essa aqui. Ele vai dizer que o fato de Deus ser soberano sobre toda a criação significa que ele cria áreas em que naquela área alguma instituição é soberana. Não soberana sobre Deus ou a parte de Deus, mas debaixo de Deus. Então ele vai falar sobre a soberania no Estado, soberania no indivíduo e a soberania no Estado, soberania na sociedade e soberania na igreja. Então olha só, quando ele fala de soberania no Estado, ele vai dizer assim: o magistrado possui autoridade, ela foi dada por Deus, é a autoridade do alto. E essa autoridade do alto não pode ser confundida com aquilo, por exemplo, que a Alemanha nazista fez, que é um Estado totalitário. Então, Kuyper, na verdade, está falando de coisas que ainda não haviam acontecido, mas que ele está ilustrando o que seria um totalitarismo. Eu estou aqui exemplificando com a Alemanha nazista. É uma soberania do Estado. Kuyper não acreditava numa soberania do Estado. A soberania é de Deus no Estado. Então, o Estado tem poder e tem autoridade dada por Deus? Sim, Romanos 13 fala disso. Toda autoridade é instituída por Deus para punir o mal e recompensar o bom. Mas essa é uma autoridade derivada. Portanto, esse é um ponto importante. O segundo é mais significativo ainda, e aqui que Kuyper dá a sua contribuição mais famosa. Ele fala sobre soberania na sociedade. E ele vai dizer o seguinte, agora escuta porque esse conceito é legal. Ele cria um conceito que já tinha sido semeado antes, mas que ele desenvolve melhor. A ideia de que diferentes áreas da nossa vida são esferas. E cada esfera deveria ser soberana para entender e articular as coisas dentro daquela esfera, debaixo dos princípios de Deus. Então, por exemplo, família. A família não deveria ser forçada pelo Estado na educação dos seus filhos. Quem diz como é que seus filhos têm que ser educados é a família, não o Estado. O Estado tem que dar as condições para que a família cuide daquilo que é próprio de família, mas a família tem autoridade, ela é soberana nessa esfera. Mesma coisa com o comércio. O comércio tem que ter liberdade para articular venda, ele não pode ser cerceado por outro poder. Mesma coisa com a ciência. Ela não pode, por exemplo, ouvir gente dizendo, não, esse tipo de ciência não entra aí não, porque isso aí é ruim, isso aí é... Né? Ela tem que ter liberdade para articular aquilo que é científico, sempre debaixo das ordenanças de Deus. Mesma coisa com a arte. Por exemplo, a arte na Idade Média era quase que somente sacra. Quem pintava e vivia disso, quem esculpia e vivia disso, frequentemente pintava e esculpia temas bíblicos. Foi período que antecedeu a Reforma, que foi a Renascença, em que as pessoas se libertaram para pintar a natureza e não necessariamente uma história bíblica, mas porque a igreja ditava o que a arte tinha que fazer. A Reforma é contra isso. E Kuyper dá exemplo disso. Então, aplicando agora para a política, para o Estado, atenção. O que o Estado faz? O Estado não tem o direito de intervir no domínio daquelas esferas. Ele não deveria dizer para a arte o que ela faz, nem dizer para a ciência o que ela faz, nem dizer para a família o que ela tem que fazer. Ele tinha que proporcionar condições para a arte, ciência, família, escola, fazerem o que tem o chamado para fazer. Então, Kuyper diz assim, o Estado não deve funcionar como um polvo que mete a mão e fica intervindo e participando e mexendo. O polvo tem múltiplos tentáculos, né? Como se ele estivesse mexendo em cada coisa. O que o Estado faz? Significa que o Estado então não faz nada? Não, claro que não. O Estado pode, em certos momentos, ter que intervir? Claro. Quando? Atenção. Quando esferas se colidem, o Estado deve exercer sua força para manter os limites de cada esfera. Então, por exemplo, se as famílias estão se levantando contra a escola, dizendo não queremos que a escola ensine matemática, achamos que matemática é do diabo. Só estou inventando.
o Estado tem todo o direito de dizer assim, família, vocês têm que entender que a escola foi chamada para fazer o papel dela. E ensinar matemática é bom. Então deixe a escola fazer o que a escola foi chamada para fazer. A igreja não deve dizer, por exemplo, para a escola o que ela pode ou não pode ensinar. Ela deve estimular o bom ensino e dar as diretrizes para que esse ensino esteja debaixo da soberania de Deus, mas não determinar. Então a ideia é que o Estado seja aquele que controla cada esfera com liberdade para fazer o que lhe é próprio. Essa foi uma das coisas que Kuyper deixou como legado, a chamada soberania de esferas. E com respeito à soberania da igreja, ele falou que nós devemos ter liberdade para que a igreja não tolere um membro que ela julga ser obrigatório expelir de seu âmbito, e ao indivíduo também de não ser compelido a permanecer na igreja que a sua consciência o força a deixar. Em outras palavras, a soberania na igreja, ela tem que ter liberdade de disciplinar alguém e tirar do seu rol de membros, caso ele não esteja se portando do jeito que a igreja acredita, e também nenhum indivíduo tem que ser forçado a ser membro de igreja nenhuma. Ele acreditava numa soberania que dava essas liberdades. Bem, o que Kuyper fez não só impactou pelo que ele ensinou, mas porque ele chegou numa posição nobre, chegou à posição de primeiro-ministro. Ele foi primeiro-ministro da Holanda. E é por isso que o legado dele é tão significativo. Ele não foi alguém que só falou de política porque ele era um cientista político. Você imagina assim que seria o equivalente a um presidente da República no Brasil escrever livros do ponto de vista reformado em que ele discorria sobre política. Estamos falando de alguém que entende do assunto, que chegou a estar à frente de atividades políticas e de formação de partidos e chegou a ser primeiro-ministro da Holanda. Então, esse é um exemplo de um homem que esteve atuando e trouxe algumas contribuições importantes. Um outro nome que eu vou pular agora é o Herman Doivert, também trouxe boas contribuições, mas eu quero agora entrar na segunda parte da minha palestra, a gente começar a pensar o que isso tem a ver conosco. Por que eu fiz esse panorama todo? Então eu quero que a gente comece a ponderar sobre isso, nós vamos entrar na primeira parte e fazer uma pausa. Bem, como é que a gente aplica isso para o cenário brasileiro? A primeira coisa que a gente tem que aprender é o seguinte, quando a gente estuda história, a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma aplicação simplista, porque história tem contexto. Então a gente não pega alguma coisa que aconteceu lá atrás e diz, então, tá vendo? Tem que acontecer aqui também. Contextos são complexos. Né? O que aconteceu no século XIX é diferente do que acontece no século XXI. O que aconteceu no século XVI é diferente do que acontece no século XXI. Então a gente não pega exemplos da história e simplesmente diz, é assim que tem que ser. Então uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente aprende história é que toda aplicação de qualquer conceito histórico precisa passar por filtros de ideias, de conceitos. E eu creio que existem alguns princípios gerais que a gente pode suscitar dessa história que nos ajudam a pensar no cenário brasileiro. Então eu quero pensar em 3 aplicações. Vamos ver se eu faço uma ou duas agora e a gente deixa o resto para depois do intervalo. A primeira aplicação, eu quero que a gente aprenda como é que nós devemos nos portar diante do governo. Essa é a primeira coisa. Se a Escritura fala coisas acerca de governo, como por exemplo, que toda autoridade foi instituída por Deus, então como é que a gente se porta diante do governo? Quero que a gente fale sobre termos como submissão, liberdade de expressão e assim por diante. Depois eu quero que a gente veja como falar desse assunto nos proporciona um filtro para analisarmos tendências políticas. Um filtro para analisarmos tendências políticas. Então eu quero falar de algumas questões que a gente ouve e dar exemplos. E por último, encorajar a termos um papel na sociedade. O que significa o nosso papel como cidadão? O que Deus espera de nós como cidadãos? Tá? Então, 3 aplicações. Vamos para a primeira. Como é que nós devemos nos portar diante do governo? Então, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. A Escritura fala sem temor, fala muito sobre submissão ao Estado. E essa é uma ideia que o brasileiro precisa aprender. E presta atenção, por que o brasileiro precisa aprender? Porque submissão ao Estado, para gente das universidades que tem um espírito anti-governo militar, é muito difícil. Sabe o que a maioria de nós, vocês jovens, ouve quando a gente passa pela universidade? A gente ouve professores e professoras que falam, então, aquele período do golpe, assim, de forma sisuda, mostrando uma aversão a todo poder, né, hierárquico. Então, falar de submissão ao Estado é muito difícil. Muito difícil. Embora,
quando a oposição vira a situação, todo mundo gosta que seja submisso, né? Normalmente você tem esse espírito mais bélico quando você é a oposição. Quando você vira a situação, então tudo bem, submissão. Que aí, afinal de contas, né? Agora nós estamos no poder. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, no âmbito universitário é muito comum existir um espírito que até promove insurreição violenta por causas políticas. Então, não é incomum a gente ouvir falar de lutar pela causa. A causa parece que legitima o levantar contra as autoridades. Esse é um conceito que não combina com as Escrituras. Não combina mesmo. Por quê? Porque as Escrituras falam do Estado com uma honra que a gente não está acostumado a ouvir. Por exemplo, abre em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Versículos 1 e 2 dizem assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Agora, olha só quem é que ele está falando. Orar por quem? Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então veja que Paulo está incentivando Timóteo a orar pelas autoridades, para que Deus promova a vida tranquila. Então, as autoridades são vistas como, atenção, os instrumentos de Deus para a nossa vida mansa e tranquila. Então a gente deve orar por elas. Ele ensina a gente a orar. Agora, eu digo que isso é importante porque nós somos um povo que às vezes quando fala de política se torna tão partidário, tão polarizado, que a gente tem dificuldade de orar pela oposição. Entendeu? Por aquele que está contra a nossa preferência política. A gente tem dificuldade. Mas o Senhor Deus nos ensina através de 2 apóstolos uma coisa extraordinária. Eu vou ler o primeiro deles. Abre em 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. A partir do versículo 13, diz assim: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. É muito interessante ler essas palavras vindo da pena de Pedro. Sabe por quê? A tradição nos ensina que Pedro morreu na mão de autoridades. Então quem está falando isso não é alguém que não entende de perseguição política. Ele experimentou isso. Na verdade, 1 Pedro está repleto de perseguição. Mas ele ensina, lembre-se de se portar com integridade. Seja submisso àqueles que estão em autoridade. Então Pedro é alguém que padeceu na mão de autoridades e ainda assim nos ensina a sermos submissos a ela. Paulo a mesma coisa. Paulo vai morrer na mão de autoridades romanas, e no entanto é ele que escreve para Roma que toda autoridade é instituída por Deus. Então, esses apóstolos estão nos ensinando que o que nos faz submissos ao rei, ao presidente, ao primeiro-ministro, qualquer que seja o governante, não é o nosso apreço por ele. Atenção, esse é um princípio importante. E aqui que o testemunho começa. Nossa submissão, nossa honra não depende de quanto apreciamos a ele, mas da autoridade conferida por Deus. Sabe por que filhos têm que aprender a honrar os seus pais? Não é porque os seus pais são bons pais. É porque os seus pais têm autoridade recebida do próprio Deus. É por isso que filho honra pai. Entendeu? Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o pai que eu tenho. Como se a gente só honrasse o bom pai. O pai mau, não. Aí tudo bem, aí não precisa honrar. Não é isso que a Escritura diz. E nem falou que eu e você temos que honrar os monarcas que são ótimos para o povo. Não. Não é verdade. Mesmo quando a gente não tem apreço por eles, isto é, a gente não admira aquilo que eles fazem, isso não exime a gente de submissão. Não isenta o cristão de uma postura de submissão. Então, quando é que o testemunho começa?
Quando a gente explica para as pessoas que a razão da gente se submeter não é porque, mas peraí, você concorda com ele? Não, eu não concordo com ele. A razão de eu submeter é porque a autoridade que ele tem vem de Deus. E como eu sou submisso ao Deus Todo-Poderoso, eu tenho que me submeter àqueles que Deus colocou em posição de poder. O testemunho começa aqui. Quando eu falo de submissão por causa da autoridade investida por Deus. Bem, mas se você diz assim, puxa pastor, mas então o senhor acha que a gente tem que ficar mudinho, calado, que nem ovelhinha assim, que... Não, eu não creio que seja errado, a Escritura nos ensina que não é errado a gente ter liberdade de expressão. Então a gente não deve necessariamente não lutar por direitos que são justos, e expressar aquilo que nós cremos deve ser um direito pelo qual nós lutamos. Então, por exemplo, digamos que o nosso país, mais e mais, a gente tem experimentado isso em algumas medidas, mais e mais podasse a nossa liberdade de expressar a nossa fé, em nome do chamado Estado laico. Lembra, Estado laico não é Estado antirreligioso, não deveria ser. Estado laico é aquele que não promove religião institucionalizada. Isso sim é Estado laico. Isto é, ele não promove uma religião como a oficial, mas ele não é contra a religião. Isso não é Estado laico. Mas esse é um entendimento errado que as pessoas têm. Muitas vezes quando você fala alguma coisa de religião, você mas o Brasil é Estado laico. Como quem diz assim, fecha a boca. Não é? Mas liberdade de expressão foi algo que a gente aprende, por exemplo, do apóstolo Paulo. Paulo foi alguém que, em certos momentos, disse, eu preciso ser ouvido, eu quero ir para as autoridades romanas. Inclusive, o que a gente tem no final do livro de Atos é extraordinário. Vários momentos em que ele está livremente expressando a sua fé para autoridades romanas. Deu resultado de conversão? Até onde a gente sabe, não. Mas o testemunho aconteceu. Lembra? Foi colocado diante de autoridades para dar testemunho. E a liberdade de expressão é isso. É o nosso desejo de darmos expressão ao Deus em quem nós cremos. Isto é, colocarmos isso diante dos homens. Veja, quando ateus tentam falar que o cristianismo podou liberdade de expressão, eles não conhecem a história. Não conhecem a história. Na verdade, o cristianismo foi o maior propagador de liberdade de expressão. Pergunta para ele o que aconteceu no estado de Stalin. O que aconteceu? Não tinha liberdade de expressão. Pergunta o comunismo em países europeus, né? Hitler ou qualquer outro que tenha feito, não em nome do cristianismo, mas em nome de um naturalismo cético. Eles não foram promotores de liberdade de expressão. Então essa é uma das coisas mais extraordinárias do cristianismo. Ele não importa que haja liberdade de expressão, porque ele sabe que essa é a postura correta e é aí que ele dá o testemunho. Bem, para terminar essa primeira aplicação, eu quero que você entenda que liberdade de expressão, se ela nos for garantida ou se ela nos for podada, isso não muda o nosso dever de testemunhar. Então, testemunho, seja num contexto de liberdade de expressão ou de liberdade cerceada, sempre gerará perseguição. Então, atenção. Quando o testemunho acontece não só na hora da evangelização ali em nome de Jesus, lembra? Que você começa a falar de salvação, mas acontece quando você fala de questões políticas e você se posiciona em relação a minorias, direitos e parará, e parará, e parará. Mesmo quando o testemunho começa nessa hora, fique sabendo que você vai ser muito malquisto. E se o testemunho for mais intenso ainda, é capaz de ter mais do que só mal querer, né? Então, nós temos que nos preparar para isso. Porque o testemunho sempre gera animosidade. Sempre, sempre. Mas lembra, o Senhor Deus nos protege, Ele protegeu no passado, Ele continua nos protegendo hoje. Significa sempre nos livrando do mal? Não, nem sempre. Às vezes Ele conduziu fiéis à morte, mas Ele sempre nos protege. Até nessa hora Ele nos protege. Quando Ele conduziu fiéis à morte, Ele os conduziu debaixo da sua graça. Então Ele sempre nos protege. Quer a gente morra, quer a gente viva, Ele sempre nos protege. Então prepare-se para esse tipo de testemunho. Num país que tem se tornado cada vez mais anticristão em certos valores, nós temos que nos preparar para esse tipo de animosidade. Então, eu quero terminar essa primeira parte dizendo o seguinte. Não pense que testemunho é só quando o nome de Jesus entrou, tá? O seu testemunho começa quando os seus valores cristãos fazem diferença na sua conversa sobre sociedade brasileira.
fazem diferença na hora que você fala de direitos, de governo, de Estado, de tendências. E eu sei que vai ter muita gente que vai odiar o que você tem a dizer. Prepare-se para isso, faz parte. Se você fizer com fidelidade ao Senhor, o testemunho será sonoro. E lembra da promessa no final da mensagem de ontem, de Daniel. Quando você for colocado diante da autoridade, Jesus diz que ele vai colocar, o Espírito vai colocar palavras na sua boca. Tá? Então não tema. Se isso tiver que acontecer, é porque Deus quer que o testemunho seja sonoro e fiel. Ele fez isso ao longo da história e eu creio que ele vai fazer isso por nosso intermédio também. Vamos parar por aqui.